agora a gente vai aprender sobre um assunto que eu acho que pouca gente para pensar. Pouca gente para se colocar no lugar de quem anda sofrendo com o divórcio dos filhos. Já pensou nisso? Os filhos sofrem com o divórcio dos pais. Isso é sabido, todo mundo fala, né? Os casais sofrem quando vão se separar, quando não tem mais jeito. Porque pensam nas crianças, ainda bem. É o quê? Ah, quando os filhos casam, os pais choram, é verdade. Carlinhos tá falando bem, chora muito. Carlinhos chorou demais, casamento das meninas. Mas eu não chorei tanto, não. Eu fico feliz. Só que aí, se de repente o casamento deles não vai bem, a gente se abala. A gente quer que tudo dê certo. A gente quer a felicidade dos nossos filhos sempre. Aí quando tem netos, então, meu Deus, eles vão separar, meu neto vai sofrer. É mais uma preocupação. Muitas vezes os pais ficam abalados e alguns ficam abalados demais. São sentimentos complicados, né? Sentimentos difíceis, tristeza, culpa, isso tudo mexe com o equilíbrio emocional e a gente precisa pensar nesses pais que estão sofrendo. Por isso, trazemos esse tema, que é delicado, com ela, que é uma delicadeza muito sábia, psicóloga Soraya Lopes. Seja bem-vinda, obrigada por estar Cláudia, aqui. mais uma vez. Muito obrigada pelo seu carinho. Eu que agradeço de você vir, Imagina, da sua é disponibilidade conosco e com nossos telespectadores. É sempre Soraya. um prazer, é sempre um prazer. Então, nos bastidores eu perguntei para a Soraya, gostou desse tema? Porque eu tenho encontrado, até com relativa frequência, mulheres mais maduras, principalmente as mães, tá, gente? Os pais também sofrem, mas as mães que são mais de falar. E elas falam, ai, tô arrasada, meu filho tá separando, eu tô arrasada. Ou a minha filha tá separando, eu tô mal. Como é que a gente pode ajudar essa turma de pais que estão sofrendo com o divórcio dos filhos? Nós vamos dizer assim, quando os filhos se casam, a primeira coisa que acontece, que é uma fala comum, é a síndrome do ninho vazio. Só que esse ninho não fica vazio. Esse ninho vai ser construído por outros pássaros que saíram daquele ninho. Então, os pais falam, bom, tá bem, eu estou num ninho vazio, mas os meus filhos estão felizes. Casaram-se, estão bem, têm filhos, né? E aí, é aquilo que o Carlinhos estava falando, chora, que delícia, entra com a noiva no altar, que coisa gostosa, é uma festa. E na separação, e no divórcio, como é que fica? Por quê? Para os nossos pais, nós nunca vamos crescer. Nunca. Existe um estudo da psicologia que diz o seguinte, as mães, principalmente as mães, olham para os filhos a vida inteira e falam, esse é o meu bebê, essa é a minha nenê, essa é a minha pérola, essa é a minha criança, né? Então, isso é uma realidade. E quando é que essa pérola sofre? Quando é que essa joia sofre? Como é que os pais se sentem? A primeira coisa que existe é a dor, realmente, porque vai ter que ser reprogramado todo esse caminho de ida, vai ser um caminho de volta, vai ser um retorno muitas vezes ao ninho. Só que aquele ninho que era vazio, agora não é uma pessoa que sai, às vezes são 3, 4, que vêm os filhos, os netos. E aí também existe aquela sensação dos pais do que o que foi que eu fiz de errado, onde foi que eu errei na criação para que isso acontecesse. Porque eu estava tão acostumado, estava tão feliz porque meus filhos estavam felizes, minha filha, meu filho estavam felizes e de repente existe esse caminho de volta. Ou então, se não há um caminho de volta, aí a preocupação fica, e agora? Como é que ele vai conviver financeiramente? Como é que ele vai viver emocionalmente na criação com essas crianças? Como é que vai ser o Natal na nossa casa, que nós reuníamos as duas famílias? Como é que essas crianças vão fazer com esse lar dividido? Então, os pais sofrem e muito. Eu conheço, eu vou pedir até licença para falar aqui, claro que não vou citar nomes, em que as famílias fazem o jogo do contente.
E isso é pior. Porque na hora que se reúnem e existe uma separação, e no começo foi uma separação meio que litigiosa, mas depois foram se aproximando, e aí no Natal eles se reúnem. Mas é uma reunião que é pura fachada, para satisfazer os netos. Mal sabe que os netos também percebem isso. Então fica assim, puxa, mas eu gostava tanto da sogra da minha filha, era tão gente boa, e aí existe uma mudança de comportamento generalizada. E isso dói o coração, porque afinal de contas é um ser que nasceu de você e você sempre deseja o melhor. O pai que levou aquela noiva até o altar ou que ficou ao lado do filho, vendo, esperando a noiva entrar, é um caminho inverso. É a história do cadê o nosso? Não existe mais o nosso. Agora é o seu e o meu. Então, essa secção é muito dolorosa. Muito. E os pais se questionam. Você tem toda a razão. Essa pauta é uma pauta forte, delicada, mas que tem que ser discutida. Porque não deixa de ser um luto. Ai, olha aí. Não deixa de ser um luto. Quando a gente encara um luto, os psicólogos já nos ensinaram aqui algumas vezes, a gente precisa acolher o nosso luto, validar a nossa dor. Sim. Esse também seria o caminho para a gente lidar com esse momento e, de repente, possivelmente superá-lo? Nesse caso, o luto, né, nessa situação, sim, o acolhimento sem ser invasivo. Muitas vezes o que acontece, os pais, nessa perda, nesse desmoronamento de um relacionamento, o pai fala, lembra que eu te avisei lá atrás? Lembra quando eu te falava que não era bem assim? Então, eu sempre peço, por favor, evite, porque você vai ter que realmente trazer o seu filho de volta e falar, olha, lembra quando eu te falava, se precisar de alguma coisa, nós vamos sempre estar aqui. Então, esse é um luto real, é um luto de pessoas vivas e que tem que ser lidado, sim, com o acolhimento, de saber a hora de se colocar, de acolher essas crianças, porque muitas vezes vêm as crianças e hoje o que a gente mais vê, Cláudia, são casais que a criança sequer completou 1 ano, 2 e acabou o casamento. E assim, muito se engana, muitas vezes, e eu não estou falando de classe econômica, tá? de situação financeira. As crianças, quando você vai conversar com elas dos lares desfeitos, as crianças falam assim, não, para mim tá bom. Eu tenho um quarto na casa do meu pai, eu tenho um quarto na casa da minha mãe. Quando eu vou no meu pai, ele faz isso para mim. Quando eu vou na minha mãe, ela faz isso para mim. Tá, mas e os avós? Porque quando a pessoa que se separou vai buscar essas crianças na casa dos avós, que não são os pais dele, geralmente essa pessoa não é muito bem recebida. Então espera na porta, o filho ir até lá, o filho desce para ir até a casa dos avós. Então tudo isso, o tempo não apaga as coisas. Essa história de falar, o tempo cura, eu nunca acreditei nisso. O tempo suaviza. O tempo faz com que você vá se conformando. E esse conformismo vai fazendo com que as pessoas depois se aproximem em prol daquela criança que foi gerada, daquele amor que foi transformado, porque era paixão, aí virou amor, vamos nos casar, olha a festa, olha a viagem. E aí, quando os pais começam a pegar os álbuns, nossa, nós fizemos tal viagem com eles, não vamos fazer mais. Não quero mais, eu não me sinto bem. Então, o que a gente aconselha como psicólogo, para que esses pais procurem uma ajuda psicológica, sim, para tratar desse adulto que está sofrendo como uma criança. Porque também houve
sabe? Uma separação muito grande de um amor que não existe uma separação de que diz assim, nós entramos num acordo que seria melhor. Isso é muito bonito na novela, isso é muito bonito numa propaganda. Mas na vida real não é bem assim. Na vida real não é assim que Tocou num acontece. ponto que eu nunca tinha imaginado, né? Graças a Deus, meus filhos estão casados, bem casados, mas eu agora já me coloquei no lugar desses pais e eu fico imaginando a dor que é, porque eu aprendi e decido amar e amo muito de todo o meu coração a minha nora, Carol, e o meu genro, João. Aí vamos imaginar, não, Deus queira que nunca aconteça. Um dia acontece que aí, não amo, aí eu tenho que desamar? Não? Como que é isso? É muito louco isso. É. Nossa, agora eu tô conseguindo imaginar ainda um pouco pior essa situação do que eu já imaginava que era. E aí eu entendo a sua dor, minha amiga, que de repente está passando por isso, por essa fase, com a sua filha ou com seu filho, e que está precisando até desabafar. Eu vou abrir um espaço aqui, Soraya, para que as pessoas compartilhem suas histórias. Claro, sim, sim. E aí eu volto já já para você dar uma devolutiva. Claro. Tá bom? Prazer. Então vamos fazer assim? Se você hoje está vivendo essa realidade, está doendo no seu coração, essa dor é legítima, compartilha com a gente. Eu acredito muito na força do compartilhar. Eu acho que quando a gente coloca para fora, de alguma forma a gente também está tratando. Então, conta pra gente lá no Vida Melhor Oficial. Se você não quiser, fala assim, não cite meu nome, tá tudo certo. Tá bom? Eu volto já já com a Soraya e ela continua aqui para nos ajudar a entender melhor essa situação. Produção, vamos colocar na tela as histórias? Só vou pedir atenção para quem não quiser se identificar, para não colocar o nome, tá bom? Esse fala, oi doutora, me chamo Antônio, estou muito confuso desde que minha filha se separou. Ela voltou a morar comigo. Eu fico dividido entre querer ajudar e ao mesmo tempo sentir que estou revivendo problemas antigos dela. Como nós, pais, podemos apoiar sem carregar essa dor toda? Seu Antônio, a primeira coisa é realmente o acolhimento. Saber que ela vai ter momentos em que ela vai chorar, ela vai precisar do colo. Filho também. O filho também não cresce, né? O filho, quando tem uma dor, ele corre para os pais. Então, respeitar a dor dessa filha e saber que ela precisa, sim, de um colo, de um apoio e de saber que, olha, não deu certo. E se ela quiser se confessar, abrir o coração, que ele escute. O primeiro momento para esse pai que também está sofrendo é ouvir. E com certeza ela tem muita coisa para dizer. Porque eu vou te dizer uma coisa muito importante, Cláudia. Existem casamentos em que se sofre e os pais não sabem porque os filhos têm vergonha de decepcionar os pais. Isso é uma realidade muito maior do que a gente imagina. Verdade. Aí ele está falando que ele fica na dúvida, dividido entre ajudar e reviver os problemas antigos dela. Porque eu acho que também o filho, quando volta, porque quando a gente tem um filho, ele às vezes tem algumas coisas que incomodam, tipo, é ansioso, é mal educado, é relaxado. Aí casou, aí você entregou, né? Fala, Foi. tô livre. Foi. Aí quando volta, muitas vezes volta aquela pessoa mal educada, ou que acorda de mau humor, ou que faz bagunça em casa. E aí, cabe aos pais de quem voltou para casa educar ou não mais? Não mais. Não mais, porque esse filho, vamos dizer, vamos ser bem racionais. Esse filho cresceu e foi procurar viver a vida de adulto. Esse filho retorna, mesmo que ele volte com esses, vamos dizer, vícios de uma educação, de repente, mal criada, ele vai voltar diferente. As pessoas, existe aquele ditado que diz, não, uma hora volta, só que não encontra mais como era antes. Então, o que acontece? Ela retornar para casa, não vai voltar com as mesmas coisas que ela tinha. Ela vai voltar com outras questões. Então, o papel desse pai é realmente acolher. E se ela, claro, num momento de... Lembra quando você falava assim comigo? Porque tem filho que fala isso, né? Fala, tá bom, filha, mas aquilo já passou.
Eu tô aqui para te ouvir. Mas aí numa convivência de adulto, a gente precisa também entender quais são os nossos limites e colocar limites, né? Precisa ser uma relação respeitosa, né? E outra coisa, o que eu acho hoje, quando se fala de casamento desfeito, existe uma imaturidade generalizada nos casamentos hoje. Você vê muita gente que se casa, faz coisas belíssimas e depois de um ano aquilo acabou. Mas acabou por quê? Ah, porque não saía do telefone, porque existem várias queixas que na nossa época, vamos dizer assim, na minha época... A gente ia tratar, a gente ia trabalhar para resolver, né? A gente ia trabalhar para resolver. Tá tudo muito fácil, muito descartável. Ah, então, o que eu aconselho o seu Antônio a fazer é o seguinte, olha, filha, você voltou para casa, essa casa é sua também, mas essa casa é a minha. Então, vamos deixar bem claro, eu vou te acolher, vou te receber, tá? Mas não vamos voltar ao passado, porque a vida nossa é para frente. Legal. A vida é para frente. Ó, doutora, eu e minha esposa estamos tão abalados que começamos a brigar muito por causa do divórcio da nossa filha. Isso é comum? Como proteger o nosso próprio casamento enquanto lidamos com essa situação? Isso também é uma coisa muito comum de acontecer. Porque é aquela história da minha família, isso nunca aconteceu. Aconteceu na sua, lembra? Aquela sua tia, lembra aquela sua prima? Existe isso. Você que não criou sua filha direito. Lembra quando eu falava para você, olha, pede para ela tirar as coisas, pede para ela fazer as coisas para você e não fazia? Ou quando o nosso filho chegava muito tarde. É um tal de um culpar o outro, né? Então, existe aquela troca de farpas, né? E, na verdade, vamos parar por aí, gente. Porque senão serão 2 casamentos falidos. O filho vai voltar para o ninho querendo acolhimento e vai encontrar os pais com questões não resolvidas deles pro presente. Olha, o assunto rende uma tarde toda, ou dias. A gente precisa ter um momento só para falar sobre isso. Vamos fazer uma live qualquer hora, Soraya? Vamos, eu aceito. Vai ser bom demais. Soraya Lopes, ela tá no Psi Soraya Lopes. O Soraya dela é com Y, tá? Psi Soraya Lopes. Se você quiser marcar já uma sessão com ela, abrir o coração, é tão bom, gente, é tão bom. 11 9 7273 6855. 11 9 7273 6855. Entendemos a sua dor, compactuamos com esse momento, mas juntas com a necessidade de acolhimento e cuidado. Desculpa, eu sempre digo o seguinte, o psicólogo não julga, o psicólogo acolhe. É isso. É acolher, não é julgar. Então, se perguntarem para mim, você gosta do que você faz? Eu digo não, eu amo a minha profissão. Maravilhosa. Volte sempre, a gente Imagina. ama você, viu? Obrigada, muito obrigada. E até a pelo seu próxima. carinho. Muito obrigada. De sempre. Obrigada, Obrigada queridona. de coração. Vou passar para lá que eu vou para aquele lado ali.